Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele Lima e esse vai ser o nosso último vídeo da nossa série sobre convicções. Então nós temos outros 2 vídeos, se você não assistiu, vai lá e assiste para você ficar por dentro, tá bom? E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você e seu cônjuge têm convicções semelhantes? Então, por que é importante ter convicções semelhantes? Eu quero colocar para você 3 pontos relevantes do que acontece no relacionamento ou no casamento quando o casal tem convicções semelhantes. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é que vai facilitar o caminho, vai facilitar a caminhada. Quando os 2 cônjuges têm convicções semelhantes, significa que eles estão indo na mesma direção e eles querem chegar no mesmo lugar. Então significa que eles vão ter uma mesma visão de casamento. Então isso com certeza vai facilitar bastante a caminhada, vai tornar mais leve, essa caminhada. E especialmente se vocês tiverem uma convicção cristã, significa que para vocês o casamento é uma jornada para a vida inteira, É assim que nós cremos, que o casamento é para a vida inteira. Então essa jornada pode ser muito mais leve, muito mais fácil, se vocês tiverem então convicções semelhantes, a uma mesma visão de casamento, querem chegar no mesmo lugar com esse casamento, estão indo na mesma direção. Então isso significa que vai haver uma cooperação, que vocês estão indo lado a lado, no mesmo caminho, para o mesmo lugar. Então vai ser menos desgastante, vai ser muito mais produtivo, vai ser mais fácil, vai ser mais leve essa caminhada. Segundo ponto relevante. Quando os cônjuges têm convicções semelhantes, isso aumenta a possibilidade deles chegarem no seu objetivo ou deles chegarem aonde eles querem chegar com esse casamento. Então, isso é o que nós chamamos, talvez você já deve ter ouvido falar bastante, do jugo desigual. Mas se o casal tem convicções semelhantes, significa que o jugo não é desigual, Mas é um jugo igual ou um jugo alinhado. O que é o jugo? Depois você pode aí fazer uma pesquisa no Google para você ver uma foto aí do jugo, que era um suporte de madeira que era colocado no pescoço dos bois, 2 bois, para arar a terra. Então isso fazia com que os 2 ficassem bem alinhados, indo na mesma direção para alcançar o objetivo, Então para que tivesse uma consistência. Porque quando o jugo é desigual, cada um pode querer ir para um lado, para uma direção. E o que vai acontecer? Vai acontecer que não vão sair do lugar, Isso não vai haver um acordo, um consenso. Então, quando há convicções semelhantes, pelo contrário, há acordo, há consenso, E os 2 estão indo alinhados na mesma direção. Então, a probabilidade de chegarem ao destino ou alcançarem o seu objetivo vai ser muito maior, porque vai haver uma cooperação e não uma disputa, uma competição entre os 2, Mas os 2 vão estar andando em união, em cooperação. Então isso vai aumentar bastante a possibilidade de eles alcançarem o objetivo. Se cada um quiser ir para uma direção diferente, o que vai acontecer? Eles não vão sair do lugar, vão se machucar, vão ficar frustrados, não vão chegar a lugar nenhum e vão ficar ali estagnados, sempre no mesmo lugar,
e não vão conseguir alcançar o seu objetivo. E o terceiro ponto do que acontece no casamento quando o casal tem convicções semelhantes é exatamente que vai simplificar as questões específicas do relacionamento. O que significa isso? Significa que resolver as questões ou os conflitos, os problemas específicos do relacionamento conjugal vai ficar muito mais simples, especialmente se os dois tiverem convicção cristã bem definida. Por quê? Se os dois tiverem convicções semelhantes e essas convicções forem convicções cristãs, significa que ambos tentam reproduzir na sua vida a referência de conduta de Cristo, né? Os dois tentam serem parecidos com Cristo, os dois tentam olhar para o seu cônjuge, tratar o seu cônjuge como Cristo trataria. Então, com certeza, isso já vai resolver aí uns 80% das questões do casamento, porque na verdade a maioria dos conflitos é justamente por causa de uma postura individualista, de uma postura egoísta, da falta de perdão, da dificuldade e da falta de disposição em aceitar o outro como ele é, né? Em realmente tentar amar o outro incondicionalmente. Então, se os dois tiverem convicções semelhantes, especialmente se forem convicções cristãs, então isso significa que vai ser muito mais simples lidar com as questões diárias do relacionamento, né? Com as diferenças, com os conflitos, com a necessidade de perdoar diariamente. Então, com certeza vai simplificar as questões referentes ao casamento. Por quê? Porque vai haver uma disposição muito maior de ambas as partes para conversar, para resolver os conflitos. Vai haver uma disposição maior em servir muito mais do que ser servido. Ambos estarão mais focados em suprir as necessidades do outro do que exigir que as suas necessidades sejam supridas, né? E ambos vão estar muito mais preocupados em o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para contribuir para que meu casamento seja melhor, mais saudável, mais satisfatório, né? O que eu posso fazer, muito mais do que estar preocupado em exigir os seus direitos. Então, isso vai fazer uma grande diferença. E isso só acontece quando ambos têm convicções semelhantes e essas convicções têm princípios, né, que vão fundamentar essa conduta, ou esse tipo de comportamento, esse tipo de visão. E nós vemos essa visão na convicção cristã. E as circunstâncias, elas não vão ser determinantes para que o relacionamento esteja bem, né? Apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, mesmo quando as coisas estiverem muito difíceis, ao ponto de realmente exceder o nosso limite humano, então os dois creem num Deus, né, que tem o controle de todas as coisas e que pode todas as coisas e que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então, quando tudo chegar no limite, num ponto mesmo, realmente do limite humano, vocês ainda vão ter essa convicção de que existe um ser superior, um ser supremo, que pode nos socorrer e que está pronto a nos socorrer e nos dar força e nos fortalecer naquilo que nós não pudermos fazer, daquilo que estiver além
realmente das nossas forças. Então, com certeza vai simplificar bastante para resolver qualquer questão referente ao relacionamento, ao casamento. Então, percebe como é relevante parar para pensar e refletir e analisar sobre as nossas convicções, né? Se nós temos realmente convicções semelhantes ou diferentes. Então, eu convido você a fazer essa reflexão, né? Será que não é isso que está acontecendo aí na sua vida, no seu casamento? Será por que as coisas estão tão difíceis? Por que as coisas estão estagnadas? Parece que vocês estão aí patinando no mesmo lugar, não sai do lugar e vocês estão se machucando, né? Estão se ferindo. Será que não é exatamente porque cada um está querendo ir para uma direção diferente, cada um está puxando o jugo para um lado diferente, né? E isso está fazendo com que vocês não saiam do lugar e que vocês não conseguem entrar num acordo porque não têm a mesma visão, não estão indo para o mesmo lugar. Então, por isso que é tão importante conversar sobre isso e definir mesmo, né? A grande questão é essa, você precisa definir para onde você quer ir, né? Aonde você quer chegar com o seu casamento, que tipo de casamento vocês querem ter. Isso precisa ser conversado, isso precisa ser definido, porque se cada um tem uma visão diferente, se cada um está indo para uma direção diferente, vocês não vão sair do lugar, vocês vão ficar estagnados aí, parados no mesmo lugar. E além disso, por causa da força que cada um está fazendo para ir para uma direção diferente, vocês vão se machucar, vocês vão se ferir, vão ficar frustrados, porque não vão chegar a lugar nenhum, né? Não vão conseguir alcançar o objetivo de nenhum dos dois. Então, por isso que é importante parar para conversar e definir bem, porque as opiniões podem ser divergentes, o estilo de ser, o jeito de ser, os gostos podem ser divergentes, podem ser diferentes, mas as convicções que têm a ver com princípios, com valores que vão nortear, que vão direcionar a vida de vocês, o casamento de vocês, isso precisa ser semelhante, né? Enquanto nós tivermos convicções diferentes, nós vamos estar cada um puxando para um lado, né? Então isso é o jugo desigual, e isso machuca, isso fere, e isso faz com que nós ficamos estagnados no mesmo lugar. E esse jugo desigual, ele pode ser não só ter uma convicção cristã bem definida e o outro não, né? Isso também pode ser uma questão de maturidade cristã. Muitas vezes, quando um tem uma maturidade cristã e o outro ainda está imaturo, também produz o mesmo efeito, né, de julgo desigual, de um está indo para uma direção, o outro está indo para outra direção. Então pense aí, conversem sobre isso e tentem alinhar, tentem estar alinhados nas suas convicções, tentem ter convicções semelhantes, para terem visão semelhante de casamento, para estarem indo na mesma direção, terem o mesmo alvo, e isso vai facilitar o caminho, vai tornar a caminhada muito mais fácil, né? Isso vai trazer muito mais prazer, isso vai aumentar a probabilidade de vocês alcançarem o seu objetivo, o seu alvo, e vai simplificar muito todas as questões referentes ao relacionamento conjugal, as questões do dia a dia, tá certo? Eu espero que
eu possa ter ajudado de alguma forma e que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu casamento. Muito obrigada, um abraço e até a próxima.